Olá, meus amigos do canal Agro Manaus. Eu sou o professor Matheus Caniato e na aula de hoje nós iremos resolver juntos uma questão que trata do cálculo do número de tijolos formulada por uma banca da Universidade de Pernambuco no ano de 2006 para o cargo de professor de matemática. Então vamos dar início à resolução da questão. Essa questão, a banca é a Universidade de Pernambuco. A prova foi realizada no ano de 2006 para o cargo de professor de matemática. Mas esse tipo de questão cai também em prova de engenheiro civil e arquiteto, por exemplo. Então vamos ao enunciado. Um pedreiro deseja saber quantos tijolos são necessários para construir a parede indicada em cor escura no croquis abaixo. Sabendo-se que a escala é de 1 para 100 e que as medidas da parede são 6 centímetros de comprimento por 3 centímetros de altura, que a janela tem 1,5 centímetros de comprimento e 1 centímetro de altura, e que as dimensões reais do tijolo são 20 centímetros de comprimento por 5 centímetros de altura, né? Cabe destacar, pessoal, vocês estão vendo aí marcado em vermelho, né, que a questão veio com esse erro. Eu procurei em dois locais diferentes, e nos dois locais tinha esse mesmo erro. Então, eu imagino que tenha sido algum problema na prova mesmo, e caso tenha sido, essa questão com certeza foi anulada. Mas isso não é o problema, né? O importante é a gente saber resolver esse tipo de questão, tá? Isso não vai tirar o mérito aqui da questão, não. Então, o que é importante a gente prestar atenção aqui? Que a gente tem que saber interpretar escala, né? E a outra coisa é cálculo de área também. Então, a gente precisa ter dois tipos de conhecimento aí: saber interpretar a questão da escala e fazer cálculos de área, tá? Vamos lá. Então, qual é o primeiro passo, pessoal? A gente tem que calcular, né, as dimensões reais da parede. Deixa eu só voltar aqui rapidinho para comentar uma outra coisa. A gente vai ter que descontar o valor dessas janelas, tá? Isso aí tem que ficar bem claro logo para vocês. Porque ele quer saber quantos tijolos para construir a parede, tá? Então a gente faz o cálculo da área total e depois desconta esse valor aí, como vocês vão ver adiante. Então vamos voltar aqui para o primeiro passo. Então, em relação ao primeiro passo, vai ser calcular as dimensões reais da parede. Por quê? Como está em escala, os valores que ele deu são os valores do desenho, não são os valores reais. Então, para quem não sabe, né, interpretar a escala, uma escala de 1 para 100 significa que 1 centímetro ali no desenho é a mesma coisa que 100 centímetros no real, tá? Na dimensão real, tá certo? Então vamos lá calcular o comprimento real. A gente pode fazer isso aí por meio de uma regra de 3. Se 1 centímetro no desenho corresponde a 100 centímetros no real, 6 centímetros no desenho vão ser quantos centímetros no real? Então a gente vai chegar no valor de 600 centímetros, que é igual a 6 metros. Altura real, mesmo procedimento, tá, pessoal? Uma regra de 3. Se 1 centímetro no desenho representa 100 centímetros no real, 3 centímetros no desenho vai representar quantos centímetros no real? Aí a gente vai chegar no resultado de 300 centímetros, que é igual a 3 metros. Então agora a gente já tem o comprimento e a altura reais da nossa parede. Então vamos guardando essas informações aí. Agora a gente vai para o nosso segundo passo: calcular as dimensões reais da janela. Mesma coisa, prestar atenção que está em escala, tá? Então, comprimento real da janela. Se 1 centímetro no desenho representa 100 centímetros no real, 1,5 centímetros representa quanto? Então, a gente vai chegar no valor de 1,5 metros. Altura real: se 1 centímetro no desenho representa 100 centímetros no real, 1 centímetro no desenho vai representar quantos centímetros no real? Então, na verdade, aqui em metros, né? Vai ser 100 centímetros ou 1 metro na dimensão real.
Tá certo? Vamos lá para o nosso terceiro passo, que é calcular a área real da parede da janela. Então, letra A, área real da parede, com base no comprimento real e na altura real. Tá? Então, fica assim: comprimento real vezes altura real, 6, que é o comprimento real, vezes 3, que é a altura, vai dar 18 metros quadrados. Essa é a área da parede, tá bom? Área da janela. Então, esse é o comprimento real vezes a altura real, 1,5 vezes 1, que é igual a 1,5 metros quadrados. Lembrando que são duas janelas, então é 2 vezes 1,5, então são 3 metros quadrados. Agora a gente vai para o quarto passo, que é calcular a área da parede a ser construída. Então é aí que a gente tem que descontar o valor das janelas, tá? Que eu tinha comentado lá no início. Então a área da parede a ser construída é igual a 18 metros quadrados, tá? Menos os 3 metros das duas janelas. Então a gente tem uma área somente de 15 metros quadrados. Então, pessoal, em relação ao quinto passo, a gente vai calcular a área de um tijolo. As dimensões do tijolo foram dadas no enunciado do problema: o comprimento 20 centímetros e a altura 5 centímetros. Então, a área, né, basta pegar o comprimento e multiplicar pela altura, a gente vai ter 100 centímetros ou 0,01 metros quadrados. Então, agora a gente vai para o nosso sexto passo: calcular o número de tijolos por metro quadrado. Para a gente calcular o número de tijolos por metro quadrado, basta pegar 1 metro quadrado de área e dividir pela área de um tijolo em metro quadrado. Então vai ficar assim: 1 metro quadrado dividido por 0,01 metros quadrados, que é a área de um tijolo que a gente acabou de calcular. Então a gente vai precisar de 100 tijolos para cada metro quadrado de parede. Tá bom? Então a gente vai para o nosso sétimo passo, que é calcular o número total de tijolos. Então, o número total de tijolos é a área da parede a ser construída, já descontando as janelas. Lembra que a gente descontou 18 menos 3, ficou 15 metros quadrados, vezes o número de tijolos por metro quadrado que a gente acabou de calcular, que são 100 tijolos. Então, o número total de tijolos é igual a 15 vezes 100, que é igual a 1.500 tijolos. E essa é a nossa resposta correta. Só que a gente poderia ter feito dessa forma aqui, ó. A gente poderia pular o sexto passo utilizando a fórmula abaixo, ó. Número total de tijolos é igual à área da parede a ser construída dividido pela área de um tijolo. Então ficaria: número total de tijolos é igual a 15 dividido por 0,01, que é igual a 1.500. Por que eu prefiro fazer utilizando o sexto e o sétimo passos? Porque fica mais didático e vocês entendem melhor o passo a passo. E é isso que é importante para vocês realmente aprenderem, né, a resolver esse tipo de questão. Tá bom? Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado, né? Quem gostou, curte, compartilha, é importante, né? Que vocês deixem comentários, sugestões, críticas, tudo é importante, tá certo? No mais, obrigado aí pela participação na aula.